Centro Espírita Paz José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, dia 13 de abril de 2022. Mais uma vez estamos reunidos em nosso encontro virtual do Centro Espírita Paz José Cambinda. Damos início aos trabalhos com a nossa prece de abertura. Senhor, que possamos buscar sempre a luz do Cristo em nossa jornada terrena, compreendendo-o não só nos dias felizes, mas também nos dias difíceis. Mestre Jesus, nos deixaste a compreensão de que a fé jamais será conquista fácil de favores do céu, mas o de esforço ativo pela iluminação própria e pelos desígnios de Deus, através das horas calmas ou tempestuosas em nossas vidas. Sua maior lição foi que, ao invés de formularmos votos e sacrifícios, promessas e ações automáticas, tenhamos a obrigação de sermos humildes, submetendo-nos à vontade justa e à misericórdia de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Nossa irmã Mariana fará a leitura de uma página para a nossa reflexão. Do livro Pão Nosso, Falsas Alegações. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Peço-te que não me atormentes. Lucas, capítulo 8, versículo 28. O caso do espírito perturbado que sentiu a aproximação de Jesus, recebendo-lhe a presença com furiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos de estudo. A circunstância de suplicar ao Divino Mestre que não o atormentasse requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros. Quem poderá supor o Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? E no caso, trata-se de uma entidade ignorante e perversa que nos íntimos desvarios muito já padecia por si mesma. A vizinhança do mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. A luz castigava-lhes as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. O quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas da vida, categorizando-lhe conteúdo a conta de amargo elixir de angústia e sofrimento. Esses espíritos indiferentes e gozadores costumam afirmar que os serviços da fé alargam um caminho de lágrimas elevando o coração. Tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos, em maior ou menor escala, são companheiros do irmão infeliz que acusava Jesus por ministro de tormentos. É com muita alegria que recebemos em nossa casa, na noite de hoje, o nosso irmão João Luiz, de Cachoeira Paulista, que falará para nós o assunto A Alma Depois da Morte. Olá, queridos amigos, queridos irmãos de Ideal Espírita. Que a paz do Senhor Jesus nos envolva a todos. Que Deus nos fortaleça neste clima de fraternidade, de paz e de luz. É um momento em que aqui nos encontramos, mesmo que virtualmente, mas mantendo este nosso contato fraterno através da tecnologia, entrelaçando os nossos pensamentos, os nossos corações, num só desejo:
de que possamos colaborar no projeto de implantação do reino de amor entre as criaturas humanas na Terra. A divulgação do Evangelho do Senhor, o esclarecimento e o conforto que encontramos na doutrina espírita, abrindo-nos canais de entendimento, de compreensão acerca da vida, da verdadeira realidade existencial de nós mesmos. Que possamos assim juntos, nesta proposta que temos para hoje, que é a temática A Alma Depois da Morte, traçarmos alguns princípios basilares do Espiritismo acerca do tema, para que em nos esclarecendo, possamos então entender melhor os nossos próprios caminhos pela vida no campo terrestre, mesmo que passageiro, mas entendendo que como seres imortais precisamos cada vez mais buscar aquilo que nos é e será permanente para os nossos espíritos. Que Deus seja conosco hoje, agora e sempre. Quem sou? Conheces-me? Creio em Deus pela beleza da paisagem, pelas aves que voam, pelas árvores que frutificam, pelo perfume das flores, pelo ar que se respira e pelo céu, terra e mar. Creio na imortalidade da alma, princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. A morte destrói o corpo, mas o espírito triunfa e conserva a sua individualidade. Desligado do laço que o prendia à terra, ele possui o corpo etéreo e a condição de espírito errante. Creio na comunicabilidade dos espíritos, porque se a alma ainda se sente ligada a um corpo fluídico, nada será mais lógico do que a sua intervenção no mundo visível. Creio na pluralidade das existências. Como disse Jesus, ninguém verá Deus se não nascer de novo. É a reencarnação, a lei da evolução. Alcançaremos o nosso objetivo não apenas em uma vida, temos que redimir as faltas que houvermos cometido em outras passagens e procuraremos renascer entre espíritos que nos são simpáticos ou então difíceis, para que possamos suportar com resignação as provas a que nos dispomos passar. Creio na pluralidade dos mundos habitados. Seríamos egoístas se pensássemos que apenas a Terra pudesse ser habitada, e podemos refletir sobre as palavras do Mestre: há muitas moradas na casa de meu Pai. Quem sou? Conheces-me? A minha máxima se resume em fora da caridade não há salvação. A verdadeira caridade, sem pedir nada em troca, tendo como exemplo maior Jesus. A minha doutrina foi ditada pelos Espíritos e codificada por Kardec. Sou o Consolador prometido pelo Cristo, sou o Espiritismo. Desta forma, a doutrina espírita nos apresenta estes 5 princípios basilares: crença em Deus, crença na imortalidade da alma, crença na comunicabilidade dos espíritos, crença na pluralidade das existências à reencarnação e crença na pluralidade dos mundos habitados. A crença em Deus, de um Deus que, segundo a questão número 1 do Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Um Deus único, onisciente, porque tudo sabe, onipresente, porque está em todo e qualquer lugar, onipotente, porque a única força, o único poder, um Pai justo, misericordioso e bom. A imortalidade da alma, porque assim Deus nos criou seres imortais. Jamais deixaremos de existir, criados um dia por Deus, como espíritos simples e ignorantes, mas dotados de perfectibilidade, lançados na vida, nas encarnações, todos alçamos voos em direção ao infinito, num voo que jamais cessará. No dizer socrático, se a alma é imortal,
é lógico viver-se com vistas à eternidade. A comunicabilidade dos espíritos através da mediunidade, uma faculdade que, através dos chamados médiuns, que fazem então a inter-relação do mundo espiritual com o mundo corporal, nós podemos então, através de vários tipos de mediunidade, como psicofonia, psicografia e outros, manter contato com os espíritos, embora todos nós soframos num grau qualquer a influência dos espíritos. E responde os espíritos Allan Kardec, que na grande maioria das vezes são os espíritos que nos dirigem os pensamentos e os atos. Então somos influenciados pelos espíritos que já estão no mundo espiritual. Também podemos influenciá-los com os nossos pensamentos, com os nossos desejos mais íntimos, porque estamos em constante conexão do mundo espiritual com o mundo material. Mas a comunicabilidade dos espíritos nos fazendo aproximar dos nossos entes queridos, mas trazendo também de alguma forma os nossos desafetos, os chamados inimigos desencarnados. Daí então a nossa preocupação com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com aquilo que damos guarida na nossa alma, porque somos responsáveis pelas imagens que plasmamos nos outros, não só dos que convivem conosco no mundo dos encarnados, mas daqueles que estão do outro lado da vida, tanto quanto somos responsáveis pelas mensagens que captamos dos outros no mundo dos encarnados e também no mundo espiritual. E a pluralidade das existências, a reencarnação, no dizer de Emmanuel como bênção do recomeço, um pilar da justiça divina, a reencarnação que nos oferece novas possibilidades, novas oportunidades para o nosso crescimento, para o nosso despertamento. Aquilo que não conseguimos terminar ontem, podemos terminar hoje, nesta nova encarnação. Aquilo que ficou mal resolvido outrora, poderá ser resolvido agora. E assim nós vamos dando curso ao nosso processo de evolução, de amadurecimento psicológico, moral e espiritual. E a reencarnação, ao contrário de ser punição, castigo, nos é a possibilidade do resgate, da renovação, de retomarmos, de reedificarmos, de reconciliarmos, nos reharmonizando com as leis gerais que regem o universo, com as leis divinas que estão gravadas em nossa própria consciência. E os mundos habitados, que no livro O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, no capítulo Mundos Habitados, Martins Peralva assim se expressa de que nós podemos entender estes mundos habitados de três formas distintas. Os mundos habitados, moradas espirituais, do plano espiritual, as moradas espirituais para onde os espíritos vão após a morte, quando se mantam para esses lugares, se sintonizam com esses lugares pela própria natureza dos seus pensamentos, das suas falas, das suas emoções, do seu próprio estado de espírito, do seu estágio evolutivo. Os mundos habitados enquanto planetas, assim como a Terra, outros planetas onde os espíritos encarnam ou reencarnam para o processo de evolução. E os mundos habitados, moradas do coração. Cada um de nós é um mundo em si mesmo. Então, estes mundos habitados, onde nós mesmos nos habitamos, enquanto espíritos habitando o corpo, mesmo que provisoriamente, temporariamente, porque dia chegará em que este corpo retornará à Mãe Natureza, através da chamada morte biológica, quando há a libertação do espírito, que retorna ao mundo espiritual, ao mundo real ou ao mundo espírita, né? A vida espiritual. Então, assim, nestes 5 princípios basilares do Espiritismo, nós temos desde Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, este embasamento
doutrinário para o entendimento acerca da vida, da justiça divina, a compreensão de nós mesmos, de quem somos, de onde viemos, do que estamos fazendo aqui, para onde vamos e a importância deste momento que vivemos na Terra, que é a reencarnação, embora transitória, passageira, inicia no berço, termina no túmulo, mas prossegue depois, quando vamos então adentrar no mundo espiritual. E essa então é a nossa temática que está no livro dos Espíritos, né? E no livro segundo, ou parte segunda, porque o livro dos Espíritos está dividido em 4 partes ou em 4 livros, e este tema está a alma depois da morte. São as questões de 149 a 165, 149 a 165, e estão no capítulo 3 da parte segunda. E este capítulo 3 chama-se Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. E que nós vamos aqui, até para sermos fiéis a Allan Kardec, nas questões que apresentou os Espíritos, nas respostas que os Espíritos deram a Allan Kardec, vamos tocar em algumas delas, né? Não vamos tratar de todas, esta é uma tarefa que ficará para os irmãos na continuidade dos estudos após esta nossa fala, que é de um breve estudo, mas vamos tocar em algumas delas. E Allan Kardec inicia-se na 149, dizendo em que se torna a alma quando do instante da morte, ou em que se torna a alma no instante da morte. E os Espíritos responderam: volta a ser espírito, quer dizer, reentra ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. É interessante que na introdução do livro dos Espíritos, Allan Kardec já faz essa diferenciação para que nós possamos entender, né? O espírito imortal, quando está encarnado, é chamado então de alma, porque anima um corpo. Quando ele deixa este corpo físico, adentra o mundo dos espíritos, é quando os espíritos aqui respondem: volta a ser espírito. Na verdade, nós somos espíritos desde que Deus nos criou e jamais deixaremos de ser. Espíritos imortais, criados por Deus um dia, jamais deixaremos de existir. No dizer de Emmanuel: sairás da morte quantas vezes forem necessárias, jamais conseguirás sair da vida. Mas apenas conceitualmente, para que possamos entender, enquanto estamos encarnados, almas, porque animamos um corpo, esta ferramenta física ou orgânica, a indumentária carnal, a maquinaria física que nos dá a sustentação para a vida no planeta, para sobrevivermos, quando precisamos então cuidar da nossa saúde física, tanto quanto do nosso alimento, do sono reparador de energias, da nossa condição de trabalho, do nosso esforço continuado para a preservação da saúde, mas cada vez mais entendendo que não só da saúde física, mas de uma saúde integral que envolve a saúde mental, a saúde psicológica, a saúde emocional, sentimental, a saúde moral e a saúde espiritual. Mas responderam os Espíritos de Allan Kardec: quando então a alma, no instante da morte, deixa o corpo físico, volta a ser espírito, adentra o mundo espiritual. Na questão 150, pergunta Allan Kardec: a alma depois da morte conserva a sua individualidade? Na poesia que apresentamos logo no início desta nossa fala, há um ponto que já fala disto, né? A alma depois da morte conserva a sua individualidade? Responde os Espíritos: sim, não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? Nós somos estas individualidades como repositório dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias falas, dos nossos próprios atos. Somos construtores dos nossos destinos, herdeiros de nós mesmos e vítimas de nós mesmos. Por assim dizer, somos o nosso próprio baú de recordações. Tudo aquilo que vivenciamos então, do primitivismo aos dias de hoje, são marcas que estão no nosso inconsciente. O modo como vivemos as nossas vidas anteriormente, as relações simpáticas ou antipáticas, os afetos ou desafetos,
aquilo que cometemos no passado, se os bons atos ou se os maus atos, se cumprimos os nossos deveres ou se estivemos envolvidos com crimes delituosos, tudo isso está gravado na nossa historiografia espiritual. E quando nós partimos então para o plano espiritual, depois da chamada morte biológica, quando a vida cessa no corpo físico e o espírito se liberta adentrando o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, nós mantemos esta nossa individualidade. Individualidade esta que tem então o seu próprio repositório, o seu próprio baú de recordações, que somos nós mesmos, porque nós somos o que pensamos, somos o que nos emocionamos, somos como nos comportamos. E tudo isso está gravado em nós, tanto quanto as leis divinas, as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. E nós vivemos ainda num processo de dualidade existencial, porque tendo as leis divinas gravadas em nossa consciência, nós temos condições de realizar o bem, de despertarmos as nossas consciências para o bom uso dos nossos costumes, das nossas maneiras, de como vivenciamos as nossas vidas. Mas ainda estamos aprisionados também em alguns sentimentos, em algumas emoções, sensações que trazemos do passado, numa condição de seres imperfeitos, porque inacabados. E lutamos conosco mesmo, diante do ser que nós aspiramos ser, ou seja, do ser que nós queremos atingir, um ser melhor, um ser luminoso, um ser mais positivo, e lutamos com este ser que teimosamente insiste em existir dentro de nós, que é um ser ainda egoísta ou egoístico, orgulhoso, rancoroso, magoado, cheio de ressentimentos, com algumas raivas, iras, envolvido pelos ciúmes, pela ambição desmedida, e tudo isso compõe este nosso mundo íntimo e se mantém enquanto nossa individualidade. Saindo da Terra, retornamos ao mundo dos espíritos e chegamos lá conforme saímos daqui. Então nós voltamos ao mundo espiritual com o resultado do que fizemos na Terra. Aquilo que semeamos, nós vamos colher, tanto no plano espiritual quanto em futuras reencarnações, como estamos colhendo hoje o resultado daquilo que fizemos outrora. E Allan Kardec aqui apresenta uma subpergunta um pouco mais abaixo dentro dessa 150. Ele diz assim: a alma nada leva consigo deste mundo? A alma nada leva consigo deste mundo? E os espíritos responderam: nada senão a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez na vida. Quanto mais é pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Há uma canção espírita, muito cantada aqui em nossa casa espírita, em Cachoeira Paulista, que chama-se Sombra e Luz. E ela diz assim: vem a noite, volta o dia, cresce o broto e nasce a flor. Vai a dor, surge a alegria, dourando a manhã do amor. Assim, depois da amargura que a vida terrena traz, a alma encontra na altura a luz, a ventura e a paz. Então, tanto quanto esta vida é mais pura, tanto quanto nós vamos nos purificando, caldeando os nossos sentimentos, sublimando os nossos ideais, vamos aparando as arestas, tocando nesses pontos nevrálgicos nossos, que são esses sentimentos que Joana de Ângeles, na sua linha psicológica transpessoal, chama de gigantes da alma, como sentimento, o rancor, a ira, o ódio, o melindre, a mágoa. Tanto quanto nós vamos cuidando desses sentimentos para que possamos extirpá-los de nós, ou suavizar pelo menos a influência que temos no nosso dia a dia a partir dessas próprias emoções ou comoções, e como seres que temos do passado os chamados arquétipos, desde o arquétipo primitivo, o arquétipo histórico antigo, o arquétipo medieval. Nós somos estes seres que no passado guerreamos, enfrentamos lutas e fomos tocados por outros tipos de sentimentos da própria barbárie.
E estamos cada vez mais buscando, dentro da civilização, o aspecto de civilidade, de espíritos preparados para este mundo que estamos querendo construir, que é um mundo de regeneração, de criaturas voltadas ao bem, de criaturas mais lúcidas, mais preparadas para a aplicação do Evangelho diuturnamente, né? Então, todos os dias, a toda hora, nós como espíritos ou como almas, espíritos encarnados, estamos tendo a chance desse processo, desse progresso, dessa evolução. Quando partimos para o mundo espiritual, chegamos lá então com o resultado daquilo que nós plantamos aqui. Então, o que se leva dessa vida, responde os espíritos, senão a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança será cheia de doçura ou cheia de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais é pura, mais compreende a futilidade que deixa sobre a terra. Caminhando um pouco mais, Allan Kardec perguntou aos espíritos se a separação da alma e do corpo é dolorosa, que é algo que temos a preocupação, né? Se o instante da morte dói, se é doloroso. E aí os espíritos responderam, não, o corpo sofre frequentemente mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida que no momento da morte. Isso nos leva a recordar de uma expressão de Emmanuel que diz assim: é muito bom que vislumbremos as estrelas, mas não podemos descuidar dos sinais de trânsito. Então, os sofrimentos que passamos na vida, fisicamente falando, nesta nossa vida material, durante a nossa encarnação, esse sofrimento pode ser diminuído, suavizado, balsamizado, conforme o nosso despertamento consciencial, o nosso amadurecimento. Então, nós carregamos para o lado de lá o resultado daquilo que temos feito hoje. E conforme os espíritos responderam a Allan Kardec nessa 154, a separação da alma e do corpo não é dolorosa, porque o corpo sofre mais durante a própria vida. Então, nós estamos tendo as chances todos os dias de diminuirmos esses sofrimentos que temos na nossa encarnação, a partir deste nosso amadurecimento, a partir desta nova visão que temos como seres imortais que somos e diante desta nossa imortalidade, tendo os olhos voltados à eternidade, mas sabedores de que aquilo que fazemos aqui, enquanto estamos na Terra, influenciará o nosso retorno no mundo dos espíritos, nos concedendo um estado de paz, um estado de esperança, mas também um estado de angústia, de sofrimento, tanto quanto assim nos mantenhamos, porque mantendo as nossas individualidades, nós prosseguimos os nossos caminhos, carregando conosco então o resultado do que pensamos, do que falamos, de como vemos, de como escutamos, de como nos comportamos no mundo físico, materialmente falando. E o mundo espiritual é o resultado deste nosso encontro, conosco mesmo, ou do nosso desencontro. Então, tanto quanto queiramos um estado de paz de espírito, de paz consciencial, é preciso que hoje nós nos dediquemos a esta tarefa de nos cuidarmos, cuidando do corpo e cuidando do espírito, sabedores de que como seres imortais jamais deixaremos de existir e que a vida é uma criação imortal de Deus, de que jamais sairemos da vida e sairemos da morte quantas vezes forem necessárias. Chegaremos no mundo espiritual levando a resultante da nossa própria caminhada. Que possamos assim semear luz, semear esperança, semear otimismo, semear fé nos nossos próprios corações e nos corações daqueles com os quais convivemos e que reencontraremos no plano espiritual, porque assim se faz a vida. Vamos criando os nossos laços, os nossos afetos, vamos trabalhando também os nossos desafetos para que se transformem em nossos amigos e nossos irmãos e vamos compondo na pátria espiritual, no mundo espiritual, ao longo deste tempo, a nossa família espiritual.
Somos todos filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs de Jesus, nesta caminhada evolucional. E mais uma vez, o poeta diz para nos esclarecer acerca da morte e acerca da vida. Pergunta a terra ante a separação: para onde vão os mortos, afetos de um coração? Onde estão? Os homens clamam em coro: onde estão nossos queridos, amores de tempos idos que o vento breve levou? E o fim do viajor, mergulhando no infinito, seria a lápide fria, as inscrições do granito? Retratos esmaecidos, vestes guardadas, recantos santificados, portas trancadas, as cadeiras reservadas, objetos ilesos, cordões de ouro em caixas de veludo mortos, presos, onde estão? Neste quadro sombrio, que reflete o desalento, nas cores do mausoléu, na moldura da tristeza, revoltas e desencantos, blasfêmias, dores, martírios, flores, tristezas, rosas, cravos, palmas, lírios, onde estão? Uma resposta desponta, soerguendo os corações, levantando os homens, quebrando desilusões, uma doce melodia ecoa nas paragens do infinito. É a doutrina dos espíritos que esclarece, consola e vivifica. Onde estão? Com bom senso proclama a voz eterna da bondade e da justiça. A morte não existe. A vida prossegue, a individualidade sobrevive. O desencarne do espírito é apenas o voltar à pátria espiritual para de novo a vida retornar. A lei da reencarnação é a grande oportunidade que o Pai Supremo concede por bondade, justiça e caridade. Onde estão? Na saudade compreensiva, na lembrança serena, na voz de um conselho amigo, na intuição amena. Estão por aqui, perto do coração, na esteira da eternidade, ou mais propriamente, estão. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Muita paz. A seguir, elos que unem, momento dedicado aos espíritos desencarnados que buscam a casa de Pai José Cambinda para o refrigério de suas aflições e aprimoramento na caminhada evolutiva. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Chegou o momento de recebermos a falange de Ana. Essa falange, comandada por Zartur, não incorpora, atua em nosso psíquico. Busquemos uma posição confortável para recebermos esses amigos que também
fluidificarão as nossas águas. Agradecemos todas as bênçãos recebidas nesta noite com a nossa prece final. Obrigado, Senhor, por mais um trabalho realizado nesta Casa do Caminho. Senhor, permita aos bons espíritos que nos cercam virem em nossa ajuda quando estivermos em apuros e sustenta nossas fraquezas. Fazei com que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade, e que sejam para nós um apoio e prova da vossa misericórdia. Fazei também que encontremos junto deles a força que nos falta para superarmos as nossas dificuldades e mantermos sempre em nós a fé que salva e o amor que consola. Que assim seja. Agradecemos a todos e convidamos para o nosso próximo encontro no dia 20 de abril de 2022. Uma boa noite e fiquem todos com Deus.